Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2022. E nós estaremos fazendo, nesse momento, estaremos estudando, na verdade, a lição 7. Mas antes de tudo, eu queria falar aqui quem escreveu a lição, né? Essa lição desse primeiro trimestre. É só botar aqui, procurando aqui o nome do pastor aqui. Eu sou ruim de gravar, né? Mas tem aqui, peraí, só um instantinho, irmãos. É o pastor Silvio Cândido Torres. E ele é pastor atualmente, presidente da Primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Desde já nós queremos agradecer esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense, né? E é um dos autores da revista. O tema central dessa lição, desse primeiro trimestre de 2022 é Liberdade, lições do Pentateuco, lição do Pentateuco para os nossos dias. Pentateuco, os irmãos sabem, são os primeiros 5 livros da Bíblia e nós estamos estudando esses livros, né? Estamos falando e nós já estamos na lição 7. Vamos aqui para o estudo dessa semana, lição 7. Só botar aqui para a gente podermos estar acompanhando aqui o estudo. Espera aí um instantinho, irmão. Aí, agora sim, né? Vamos estudar a lição 7. Essa lição tem como texto base Êxodo 19, de 1 a 9. E o título dessa lição, que eu já quase ia esquecendo, é Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos, né? Então, eu vou estar lendo agora o título proposto pelo pastor. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Êxodo 19, de 1 a 9, tá, irmão? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvides a minha voz e guardaste o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, e falando eu contigo, para que também te creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, irmãos, vê que Deus tem se revelado para o povo aqui nesse aprofundamento de relacionamento com o povo de Israel. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Após a libertação do povo de Israel, a escravidão no Egito, o Senhor estabelece uma nova aliança com os descendentes de Abraão. E essa nova aliança estabelecida no Monte Sinai, a caminho da terra prometida, né? Então estava caminhando para a terra prometida quando Deus faz essa reafirma a sua aliança. A partir daquele momento, o povo de Israel nunca mais seria o mesmo. Ele seria uma nação santa, um povo separado. Hoje refletiremos sobre a lei e os mandamentos ordenados por Deus no Monte Sinai, bem como sua aplicação para a nossa vida, esses dias, né? Nossa vida. Primeiro ponto. Israel, a nação santa eleita por Deus. No Monte Sinai se consolida a eleição de Israel como nação santa escolhida. E Deus estabelece grandes sinais que resultam em pacto solene. E o povo de Israel
por sua vez, têm experiência extraordinária e vislumbre da glória do verdadeiro Deus, que eles estabeleceram uma aliança com os seus antepassados. A partir da experiência do Monte Sinai, Israel se torna nação sacerdotal, separada de todas as outras nações e povos, a fim de ser primeiramente instruída na verdade de Deus. Então Deus já estava preparando essa nação para que ela fosse uma nação sacerdotal. Deus ali faz consolidação com a eleição dessa nação, para se tornar uma nação santa, escolhida, como até uma nação evangelística ali naquele lugar. E aqui fala, né, separada já para ser luz, né? Primeiramente instruída na verdade de Deus e depois, finalmente, para levar a luz a todas as nações. Até então Deus ainda não havia comunicado nenhuma lei diretamente, logo o tratamento de Deus para com o povo, a aliança, se baseava quase que totalmente no meio da sua graça. A partir desse momento solene, no Sinai, o Senhor celebrou uma aliança com seu povo via lei. Então ali Deus realmente coloca o desejo que ele quer que essa nação seja uma nação obediente, uma nação que seja santificada e obedecesse ao Senhor e os abençoaria. Por consequência, o povo, diante da tamanha experiência, concordou imediato, né? Porque já tinha visto o poder de Deus, né? O resultado do que Deus tinha feito. O resumo de toda a vontade de Deus e preceito da aliança para com Israel ficou conhecida como os 10 mandamentos, traduzindo mais acertadamente, as 10 afirmações, os 10 mandamentos, portanto, representam a expressão da vontade de Deus. São leis morais, universais, que vale para todos os seres humanos em todos os tempos. Então, essas leis estão valendo para nós até hoje, porque são leis que falam realmente do que Deus deseja para o povo, para a humanidade. Desde aquela antiga comunidade agro-pastoril de Israel, no passado até as nossas sociedades cosmopolitas, no presente as sociedades que estão nas cidades, né? E no presente, posteriormente, foi acrescentada a lei civil, onde foram também estabelecidas penalidades, assim como instruções para a execução, e essas leis também são chamadas lei de Moisés, a lei e algumas leis, vezes a lei de Deus. Os irmãos reparam que aqui no capítulo 20 tem os 10 mandamentos, e logo a partir ali do capítulo 21, ele começa a falar sobre as leis acerca dos servos e homicidas, a lei acerca da maldição e os pais ferem qualquer pessoa, a lei acerca da propriedade, a lei acerca da imoralidade, idolatria, testemunho falso. Então, vai se fazendo como assim, uma constituição, né? Sendo base para ser uma nação santa. Então, nós vemos aqui o primeiro, Israel, nação santa, eleita por Deus, né? Segundo tópico, propósito da lei e os 10 mandamentos. Tinha um propósito, Deus tem um propósito nisso, né? Para que possamos entender melhor a lei e os mandamentos, precisamos nos portar a aliança eterna de Deus com Israel, através de Abraão, pai daquela grande nação, que está aí em Gênesis. Vamos ler aqui em Gênesis, vou voltar aqui em Gênesis, capítulo 15, que Deus faz uma promessa a Abraão, e ele vai cumprir naqueles dias, né? Que diz assim: então, Abraão, saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligirão 400 anos. Eu também o julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus amorreu não está ainda cheio. Então, Abraão foi peregrino ali no Egito, depois de 400 anos, quando o povo retorna para lá, e depois de 430 anos, mais ou menos, 400 anos, eles são libertos, né? E Deus liberta aquele povo da escravidão. Naquele momento, Deus lhe faz promessas, bênçãos, possessão da terra de Canaã, no livro de Êxodo. Deus estabelece fundamentos legais da nação de Israel. Assim, o Senhor acrescentou aliança com Abraão e a lei mosaica. Podemos observar, portanto, que a lei sedimentou fundamentos com a antiga aliança feita com Abraão.
está em Romanos 5:20. Os irmãos podem observar aqui, né? Vamos ver aqui, Romanos, né? 5:20. Romanos, vamos aqui rapidinho, Romanos 5:20. 5:20. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei veio para que mostrasse a graça de Deus, né? Como Deus é generoso. E nós vamos ver aqui também, é relevante, porém, destacar que o Senhor deu a lei a Israel com o fim de mostrar àquele povo que, a partir daquele momento, tornou-se o povo escolhido de Deus e a sua nação santa. Êxodo 19, de 4 a 6. Então vamos lá, novamente, Êxodo, né? É o capítulo que nós estamos lendo, Êxodo 19, 4 a 6. Vós tendes visto que eu fiz com os egípcios, e como vos levei às asas das águas, e trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente vides a minha voz e guardais o meu conceito, não sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus faz promessa e também cobra deles obediência, né? Em segundo lugar, a lei distinguiu Israel como povo escolhido, já separado, né? Salmo 147, 19 e 20. Em terceiro lugar, ele tinha o objetivo de elevar Israel ao padrão de vida santa e piedosa. Deuteronômio 4, 1. Gênesis não. Juízes 2, 19 e 21. Também os irmãos podem ler. E em quarto lugar, a lei revelava a condição de pecado da humanidade. Então a lei trazia a nossa condição, né? Romanos 7, 13. Depois os irmãos também podem ler esse versículo. E por fim, o quinto lugar, a lei prepararia Israel para a vinda de Cristo. Gálatas 3, 24. Então, irmãos, nós vemos que Deus já estava preparando, lá desde o Antigo Testamento, a vinda do nosso Messias. Terceiro ponto, nós falamos aqui, né? Relembrando aqui, Israel, nação santa eleita por Deus. Segundo ponto, propósito da lei e os 10 mandamentos. Cristo, o cristão é a lei. Tá? Aí tem vários textos aqui, João 1,17, Gálatas 4, 6, Mateus 5, 17, Lucas 24, 44, Romanos 6, 14 e Gálatas 5, 18. Apesar da universalidade dos 10 mandamentos, podemos perceber um grande contraste entre o restante do antigo sistema mosaico de Israel e a manifestação da graça de Cristo. O Novo Testamento, em Cristo, a lei não separa mais os judeus dos gentios, pois agora todos nós somos um. Efésios 2, 11 a 14. Vamos ler esse versículo proposto pelo pastor, que vai falar exatamente, né, sobre que agora, em Cristo, não há mais separação entre os judeus e o povo, porque agora nós fazemos parte da comunidade de Israel, né? Com Cristo nós fazemos parte da comunidade de Israel, dessa nação, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelo que na carne se chama a circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Então, olha, nós estávamos praticamente perdidos, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Então, o que nos separava, Cristo uniu agora essa comunidade, né? Através do sangue dele. No Novo Testamento, deixa bem claro que Cristo não está mais sob o domínio, que o cristão não está mais sob o domínio da lei, mas sim a da dispensação da graça, que não significa que possamos ignorar a santidade de Deus e que Ele espera de nós. Na verdade, Deus espera santidade e obediência. Na dispensação da graça, a mudança e a obediência acontecem a partir de uma transformação interna, de dentro para fora, né?
Isto é, a partir de uma nova natureza em Cristo, enquanto a antiga lei mosaica baseada em atos exteriores e obediências baseadas em ritos e símbolos. Se por um lado estamos livres de cumprir toda a lei do Antigo Testamento, somos agora regidos pela mais rígida lei. Então, a lei do amor é muito superior, né, à lei que a lei tinha, né? A lei do amor e da graça de Cristo. Sendo assim, não mais tentamos obedecer a Deus na força da carne, o que, como bem observou o apóstolo Paulo, seria impossível. Romanos, vamos ler Romanos 7, 14, né? Vamos ver aqui? Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, o pecado tem destruído, né? Não tem como nós vencermos porque nós estamos sobre o pecado. Uma vez que nós somos transformados, aí sim, a lei da graça superabundou, né? Então nós falamos aqui, Cristo ou cristão é a lei, os propósitos da lei, os 10 mandamentos, né? Segundo tópico. E o primeiro tópico, Israel, nação santa, a lei é eleita por Deus. Vou repetir. O segundo, propósito e a lei, os 10 mandamentos. Vamos lá. Aí, Cristo, o cristão é a lei. Aí tem vários versículos, né? E agora os 10 mandamentos hoje. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em duas categorias. Uma referindo ao amor de Deus e o outro ao próximo. Mateus 22, 37, 40. Vamos ler Mateus. Sempre bom a gente estar falando dos versículos, né? Mateus 22. Só um instantinho. 22. Mateus 37, 40. Então diz assim. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmão, vê que os mandamentos estão prevalecendo até esses dias. Os 4 primeiros nos ensinam a amar a Deus e os outros nos ensinam a amar o nosso próximo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, também expõe que quem ama o próximo cumpre toda a lei. É interessante também ver destacar que toda a lei do Antigo Testamento, na verdade, é a ampliação e aplicação dos 10 mandamentos. Vamos relembrar a seguir de forma resumida. Interessante isso aqui, né? No Antigo Testamento falava aquelas na amplificação. Agora nós temos resumido só em amar a Deus sobre todas as coisas, que você amando a Deus sobre todas as coisas, você está cumprindo os 4 primeiros. E depois nós vamos falar sobre amar o próximo, o nosso próximo, o irmão, que conclui o restante dos mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, de 1 a 3. Significa a proibição, a adoração a qualquer outro Deus que não seja o Senhor, né? É interessante que muitos não entendem que existe só um Deus. E aqui, nesse mandamento, fala exatamente um só Deus, né? Significa que só existe um Deus. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24 a 6. De respeito à fabricação de imagens e esculturas de divindade. É interessante também que as pessoas não observam. Por que Deus colocou isso aqui? Se existe só um Deus, para que adorar esses pseudos deuses, né? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Significa não jurar em nome de Deus e também inclui a blasfêmia, praguejamento, juramento, refletidos e promessas não cumpridas. É interessante isso aqui, o terceiro, que fala promessas não cumpridas. Às vezes você pensa que pronunciar o nome de Deus em vão, mas você também fazer uma promessa que não cumpre também é falar o nome de Deus em vão. E o quarto, lembra do dia do sábado, Êxodo 28 a 1. Diz respeito à necessidade de descansar, não de trabalhar demasiadamente.
e por pura ganância. Esse mandamento também é símbolo do descanso que os cristãos hoje desfrutam em Cristo. É bom destacar aqui, irmãos, que o Antigo Testamento lá fala sobre o descanso, o dia do descanso. Aqui nós descansamos em Cristo, né? Que fala, né, que nós descansaríamos em Cristo, né? Nenhuma passagem no Novo Testamento ordena os cristãos a observar literalmente o dia do sábado. É o que o autor colocou aqui, né? O quinto, honra teu pai e tua mãe. Capítulo 20, versículo 12. Esse é o primeiro mandamento que vem seguido de promessa. Então é um mandamento com promessas para nós. Ele ensina a honrar os pais com autoridade familiar. O sexto é, não matarás. Êxodo 20, versículo 13. O mandamento ensina a respeitar a vida humana. Os irmãos reparem que a partir desse versículo aqui, no 5, ele já está falando sobre o próximo, né? Aí depois ele fala aqui, não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Esse mandamento ensina a respeitar o casamento, adverte contra abuso sexual e comportamento sexual ilícito. O adultério, né? Outros atos ilícitos. Não furtarás. Aqui, ó. Né? Êxodo 20, 15. Ensina a respeito à propriedade particular. As pessoas que tomam as coisas, assalto, roubo, né? O nono, não dirás falso testemunho. Êxodo 20, 16. Ensina a respeitar a reputação dos outros. Esse aqui, irmão, é um mandamento que muito corriqueiro, que muitas das vezes nós mesmos fazemos e não prestamos atenção. Difamar a vida dos outros. É um pecado também, né? É um descumprimento da lei de Deus, né? Quando você desrespeita o seu próximo. O 10. Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Mostra o pecado de desejar qualquer coisa qual Deus não tenha nos concedido, né? A cobiça é um pecado muito sério. Então, irmãos, chegamos aqui ao final do nosso estudo, que fala sobre os 10 mandamentos e as leis que regem os nossos dias, né? Quantos ensinamentos nós tiramos aqui sobre esses 10 mandamentos, sobre a origem do povo, as leis, a constituição dessa nação, que tem durado esses anos todos aí. Israel, né, já foi invadido, destruído, e estão aí fazendo prevalecer, porque é uma nação escolhida por Deus, né? A graça veio para nós, mas a promessa para eles, né? Após 400 anos no Egito, Deus ensina aos israelitas se tornarem seu povo especial. É uma nação abençoada, como é importante obedecer a Deus, pois o Senhor tem sempre os melhores planos para nós. Vocês veem que a promessa que Deus fez a Israel vale para nós também. Se nós formos obedientes a Deus, né, Ele também vai fazer coisas maravilhosas para nós. No tocante às leis de Deus, a essência está na obediência plena. Logo, não podemos escolher quais ordens devemos obedecer. Pelo contrário, nós nos submetemos à vontade de Deus exatamente porque Ele é Deus. Então, irmão, não devemos escolher se eu vou cumprir ou não, porque Deus é Deus, né? Deus é tudo. Terceiro ponto, porque a lei é dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, 17. Que maravilha, né, irmãos? Que nós hoje não precisamos, aliás, nós não estamos regidos sobre a lei, mas sim sobre a graça, e a graça é muito mais misericordiosa, né? Mais branda para nós, né? Através da graça de Cristo. Não significa também que a graça podemos fazer tudo o que nós queremos, mas sim tudo que Deus permite que nós façamos, né? Refletindo acerca desse versículo, há um contraste entre a lei e a graça. Isso não significa que o cristão possa agir sem a lei e ignorar as exigências santas de Deus, viu? O que eu falei, né? Deus é santo. Ele quer que nós permanecemos na santidade. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, né, que estamos estudando esses livros, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, começando de Gênesis,
Êxodo, né? Praticamente nós estamos falando basicamente em Êxodo agora. E depois vem, acho que é o Levítico, né? O terceiro é Levítico. Aí depois, eu acho que é, depois de Levítico, acho que é Deuteronômio, ou Juízes, Números, né? Depois é Número, aí depois, por último, Deuteronômio. São os primeiros 5 livros, chamados de Pentateuco. O Deuteronômio é um livro que repete, faz lembrar as leis que Deus deu lá no Êxodo, né? Faz lembrar quando ele estava para entrar na terra de Canaã. Então, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim nosso Deus permitir. Mas antes, não esquecendo, quero também orar por mim e por você, que o Senhor tenha nos dado essa bênção, né? De estar compartilhando a palavra e o amor dele sobre todos nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, Deus da glória, Deus único e verdadeiro. Fora de ti não há Deus. Toda a terra te pertence, Senhor, e tudo que nela há, Senhor, te pertence. Nós pertencemos a ti, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter se revelado lá no passado àquele povo de Israel. E nesses dias tem se manifestado, tem se revelado, na verdade, através do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós lemos a tua palavra, Senhor, a qual, lá no primeiro capítulo de Hebreus, que Deus falava pelos profetas naquela época, mas nesses últimos dias tem falado exclusivamente pelo seu Filho Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer. Abençoa os inscritos, abençoa os irmãos que têm acompanhado esse estudo, não só se inscrito no canal, mas têm acompanhado nossos estudos, e que eles também possam participar através aí dos comentários e saber o que eles estão achando dos estudos, ó Pai, para que nós possamos interagir sempre. Obrigado, Deus, por cada um que tem sentido o desejo, ó Pai, de estar compartilhando também nesse canal. Abençoa o nosso canal, abençoa a nossa vida, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, derrama a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Eu te louvo, te exalto acima de todas as coisas, Pai, porque tu és o único e verdadeiro Deus. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, aquilo que nós temos cometido de falha contigo. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. 24 horas, compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.